A escuridão tem sido inimiga dos homens por causa das criaturas estranhas e perigosas que se escondem em suas sombras. Um dos inimigos mais perigosos para o homem, no entanto, também é considerado a mulher mais bonita já criada, Lilith. Esta mulher foi feita para ser a companheira de Adão, mas devido à incompatibilidade deles, tornou-se necessário que Deus criasse outra companheira para Adão, chamada Eva. Mas quem é Lilith? E por que sua grande sede de poder causou sua queda e destruição? Antes de continuar com o tema de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Lilith é conhecida por ser a primeira mulher a ser criada de acordo com muitos textos rabínicos, a fonte principal da mitologia judaica. Existem várias perspectivas diferentes de quem é Lilith e por que ela era tão perigosa, mas todas envolvem seu ódio por Adão, Eva e seus descendentes. Dependendo da fonte, Lilith geralmente é retratada como uma sedutora perigosa ou uma assassina de crianças. Às vezes, ela também é considerada um demônio maligno ou uma praticante de bruxaria conhecida por lançar feitiços sobre homens e mulheres que adoravam a Deus. Lilith não foi originalmente criada para ser um ser tão maligno, no entanto. A lenda nos conta que, no sexto dia, o homem e a mulher foram criados. Embora muitas religiões descendentes do judaísmo reconheçam essa mulher como Eva nos dias modernos, existem várias fontes em textos rabínicos que sugerem que a primeira mulher criada para Adão foi, na verdade, Lilith. Quando Deus enviou todos os animais que havia criado antes de Adão em seus pares macho e fêmea, para que Adão pudesse nomeá-los, o primeiro homem logo ficou com ciúmes do amor que cada casal de animais tinha. Se acredita que ele tentou acasalar com todo tipo de animal fêmea, mas não conseguiu encontrar uma boa parceira porque nenhuma das criaturas femininas foi feita especificamente para ele. Adão ficou arrasado e se queixou com Deus de que toda criatura vivente, exceto ele, tinha uma parceira adequada. Ele implorou a Deus que criasse uma parceira para ele. Deus viu que Adão estava preocupado e decidiu responder à sua oração criando a mulher da mesma maneira que havia criado o homem. Em vez de usar pó puro, como o que foi usado com Adão, no entanto, essa mulher foi feita de sujeira e sedimentos. Os terríveis atributos de Lilith e sua disposição desagradável às vezes são atribuídos a esse fato. Ainda assim, apesar de ser feita de pó impuro, Lilith foi a mulher mais bonita que já foi criada. Ela era conhecida por ter sido perfeita em todos os aspectos. Adão ficou imediatamente cativado pela beleza de sua parceira e agradeceu a Deus por tê-la criada. Essa sensação de contentamento não durou muito. Quase assim que Lilith emergiu no mundo, ela começou a brigar com Adão. Parece que o maior conflito que cercou o relacionamento de Adão e Lilith foi a questão da intimidade sexual. Lilith ficou ofendida com a insistência de Adão de que ela se deitasse embaixo dele para copular, e não teve nenhum problema em informar Adão sobre seu problema. Lilith rapidamente começou a discutir com Adão sobre o assunto, e não cedeu. Ela insistiu que, por ser também feita de pó, ela era igual a ele, e não deveria ser colocada em uma posição inferior à dele. Adão ficou descontente com a postura de Lilith. Como homem e, portanto, líder de sua união, Adão sentiu que Lilith deveria respeitar suas instruções. Além disso, era bastante evidente que Adão não estava disposto a se deitar abaixo de Lilith. Frustrado, Adão tentou fazer Lilith obedecê-lo usando a força. Isso acabou sendo um terrível erro. Assim que Adão tenta usar a força para fazer Lilith copular sobre ele, a mulher enfurecida profere algo que não poderia ser dito e voa para os céus. Adão, ao mesmo tempo enfurecido e triste, voltou-se mais uma vez para Deus e queixou-se de que sua parceira o havia abandonado. Deus se sentiu mal por Adão e enviou 3 de seus anjos para encontrar Lilith e trazê-la de volta para Adão. Os anjos voaram em busca de Lilith e ficaram chocados com o que encontraram. Depois de procurar Lilith pelo mundo, ela acabou sendo descoberta no Mar Vermelho, uma área cheia de centenas de demônios. Para piorar as coisas, Lilith estava copulando com demônios e dando à luz centenas de novos demônios diariamente. Esses descendentes de demônios passaram a ser conhecidos como Lilin por causa de sua mãe. Enojados, os anjos exigiram que Lilith voltasse para Adão como sua companheira. Lilith disse a eles que não desejava retornar a Adão em uma posição inferior, quando se viu como sua igual. Os anjos a avisaram que sua desobediência resultaria em morte se ela não os obedecesse e voltasse. Ainda assim, Lilith continuou a discutir com os anjos. Ela se virou para eles e perguntou como eles esperavam que ela voltasse para Adão como uma serva fiel quando ela ficou no Mar Vermelho e deu à luz tantos filhos demoníacos.
Os anjos se recusaram a levar isso em consideração, entretanto, insistiram que sua desobediência resultaria em morte por afogamento. Lilith foi inteligente, no entanto, e perguntou aos anjos como eles poderiam ameaçá-la de morte quando o próprio Deus havia confiado a ela o cuidado de todos os filhos recém-nascidos. Ela os lembrou de que tinha poder sobre os meninos recém-nascidos até o 8º dia de vida, e o poder sobre as meninas até o 20º dia de vida. Os anjos ficaram horrorizados com essa percepção e começaram a implorar a Lilith para retornar a Adão no Jardim do Éden. Logo ficou claro, no entanto, que nenhum argumento ou raciocínio convenceria Lilith a retornar ao seu papel de parceira de Adão. Para apaziguar os anjos, Lilith prometeu que não machucaria nenhuma criança que usasse um amuleto angelical com seus nomes inscritos nele. O mesmo foi prometido aos recém-nascidos que usavam amuletos com sua imagem gravada em sua superfície. Isso apaziguou os anjos e eles concordaram em deixar Lilith. Frustrado, Deus tentou uma última vez convencer Lilith a voltar para Adão. Ele disse a ela que se ela se recusasse a voltar para Adão, ela seria forçada a assistir 100 de seus filhos morrerem todos os dias. Isso deixou Lilith amarga, mas ela concordou com o destino e permitiu que 100 de seus descendentes demoníacos morressem com o nascer e o pôr de cada sol. Acredita-se que a amargura que foi criada em Lilith com esse castigo é o motivo pelo qual ela tem como alvo bebês recém-nascidos. Por ser forçada a ver seus próprios filhos morrerem todos os dias, ela deseja impor o mesmo tipo de dor aos descendentes de Adão e Eva. Estranhamente, a raiva de Lilith em relação às crianças não se limita apenas aos humanos. Se acredita que, se Lilith é incapaz de encontrar uma criança para matar, porque eles são protegidos por amuletos, ela não estava acima de se voltar contra seus próprios filhos em um ataque de raiva. Quando Deus percebeu que era necessário fazer outra parceira para Adão porque não conseguia convencer Lilith a voltar, ele permitiu que o primeiro homem assistisse à sua criação. Deus usou ossos, músculos, tecidos, sangue e órgãos para criar a nova companheira de Adão. Desta vez, Deus também garantiu que a mulher fosse feita do pó puro. Quando ele terminou, a nova mulher foi chamada de a primeira Eva e foi apresentada a Adão. Embora a primeira Eva fosse incrivelmente bonita, Adão não suportava olhar para ela por causa de seu desgosto e náusea ao vê-la ser feita do pó. Deus percebeu que não deveria ter permitido que Adão assistisse ao seu processo de criação e levou embora a primeira Eva. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Percebendo o erro que havia cometido, Deus esperou até que Adão adormecesse e pegou uma de suas costelas. Ele usou essa costela para moldar a nova mulher, criando-a tanto à sua imagem quanto a de Adão. Quando terminou, ele trouxe essa nova mulher, também chamada Eva, para Adão. A felicidade deles não durou muito, no entanto. Logo, a serpente maligna entrou no jardim do Éden e tentou Adão e Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora muitos nos dias modernos identifiquem essa serpente como Satanás ou Lúcifer, existem alguns textos antigos que afirmam que Lilith foi responsável por tentar os dois e por expulsá-los do favor de Deus. Isso levanta questões sobre se Lilith é uma identidade alternativa para Satanás. Além disso, porque Lilith havia deixado o Jardim do Éden muito antes da queda de Adão e Eva, sabe-se que Lilith não está sujeita à morte. Esse fator provavelmente faz com que ela seja percebida como um demônio ou deusa negra por culturas em todo o mundo. Há também quem diga que a criação de Lilith se deu de maneira diferente. Alguns textos afirmam que, embora Deus tivesse pensado em fazer um homem e uma mulher, ele mudou de ideia e criou um homem com um rosto masculino na parte frontal do corpo e rosto feminino na parte posterior do corpo. Depois de ver essa criatura lutando para se comunicar e encontrar a felicidade, Deus mudou de ideia e separou os dois. Adão foi mantido no corpo original voltado para frente, e Lilith foi moldada a partir do rosto feminino que olhava para trás. Quando eles foram separados, Lilith começou a brigar com Adão. Ela reclamou que não deveria ser forçada a deitar abaixo dele para copular, porque eles foram criados do mesmo corpo. Em sua opinião, isso a tornava sua igual. O resto da história está de acordo com a mitologia existente de quem é Lilith e como ela surgiu. Por causa da conexão de Lilith com a queda do homem, sua antipatia e desrespeito geral por Adão, Lilith passou a ser associada a uma série de infortúnios e sofrimentos direcionados aos humanos. Devido à punição de Deus, matando 100 de seus filhos todos os dias, Lilith buscava vingança a todo custo. Segundo a lenda, só havia uma coisa que poderia ser feita para impedir Lilith de se vingar. Sabe-se que quando ela barganhou com os anjos para não ter que voltar para Adão, ela prometeu liberar seu poder sobre uma criança se ela fosse
protegida por um amuleto que trazia os nomes dos anjos que tentavam resgatá-la. Por causa dessa promessa, muitos recém-nascidos receberam amuletos especiais para usar com os nomes desses anjos. Outra prática para proteger os recém-nascidos, principalmente os recém-nascidos do sexo masculino, era desenhar um anel na parede do quarto em que a criança nasceu usando carvão. Dentro do anel, as palavras Adão e Eva. Fora, Lilith era escrito. Abaixo dessas palavras estavam os nomes dos anjos da guarda. Em casos raros, pensava-se que Lilith era capaz de entrar sorrateiramente nessas salas, apesar dos avisos. Talvez por um tecnicismo obscuro, e abordaria as crianças que desejava matar. Pensava-se que quando ela acariciava a criança ria durante o sono. Os pais mantinham um olhar atento sobre seus filhos para garantir que isso não acontecesse. Se o fizesse, eles atingiriam os lábios de uma criança adormecida com um dedo, uma técnica que se pensava fazer Lilith desaparecer. Essas precauções eram necessárias apenas até que os meninos chegassem ao 8º dia de vida e fossem circuncidados, ou até que as meninas chegassem ao 20º dia de vida. Lilith não era apenas perigosa por causa de sua ira contra as crianças, mas também pela ameaça que representava para os homens. Muitos acreditam que Lilith também era conhecida por tentar atacar homens adultos durante o sono, por causa de seu profundo ódio e ressentimento em relação a Adão. Esses mitos retratam Lilith e, às vezes, Namá indo à noite em busca de vítimas masculinas. Pensava-se que elas atacariam apenas homens que dormiam sozinhos, tornando os homens solteiros e viajantes solitários o alvo principal. Segundo a lenda, Lilith iria para as camas dos homens que dormiam sozinhos e os fazia pecar em seus sonhos, tocando-os e fazendo-os pensar coisas terríveis. Parece que forçar os homens a serem desviados por sonhos sexuais, no entanto, foi a menor das ameaças feitas por Lilith e Namá aos homens adultos. Pensava-se que Lilith e Namá também tinham a tendência de sugar o sangue dos homens que caçavam, e às vezes até comiam a carne de suas vítimas. Embora pareça que Lilith não estava acima de tirar a vida de um recém-nascido para causar dor e sofrimento entre os descendentes de Adão e Eva, ela não parou por aí. Pensava-se que Lilith também era responsável pelo sofrimento das mulheres que não conseguiam conceber filhos. Embora Lilith não tenha sido impedida de ter filhos de nenhuma maneira, acredita-se que ela procurou causar dor e sofrimento em todos os aspectos da concepção, parto e infância. A ideia de Lilith causar infertilidade se desenvolveu ao longo do tempo, talvez por causa de sua incapacidade de atingir bebês protegidos por amuletos angelicais. Faz sentido então que Lilith tente contornar os limites de sua promessa, impedindo que certas mulheres engravidem. Nos primeiros anos, as passagens de textos rabínicos e passagens bíblicas deixavam claro que a criação do homem identificava duas criações separadas da mulher. Além disso, pode-se determinar que as duas não foram consideradas a mesma mulher, porque diferentes processos foram usados para criá-las. Uma mulher foi criada ao mesmo tempo que Adão, enquanto a segunda, Eva, foi criada de uma das costelas de Adão. Acredita-se que os primeiros estudiosos lutaram para identificar a primeira esposa de Adão e escolheram um demônio chamado Lilith para completar a história. Se este for, de fato, o processo usado para identificar Lilith, isso pode significar que ela não foi a primeira esposa real de Adão, embora ela certamente fosse um demônio terrível. É importante notar que todos os outros conhecimentos de Lilith, além deste, permanecem os mesmos. Curiosamente, embora muitas histórias dos textos rabínicos e passagens bíblicas tenham sua origem na mitologia do Oriente Médio, a história judaico-cristã da criação do homem não tem paralelos. Há, no entanto, uma cena que tem imagens perturbadoramente semelhantes. Uma pintura antiga das culturas anteriores mostrava a deusa Anaf nua no ar, observando seu amante Mot assassinar seu irmão gêmeo Alian. Acredita-se que os mitógrafos bíblicos e rabínicos confundiram Mot com Javé e Alian com Adão. Assim, Iavé, removendo a costela de Adão, era na verdade Mot esfaqueando Alian com uma adaga curva sob sua quinta costela, não removendo uma sexta costela. Se for esse o caso, isso significaria que a história de Eva foi formada com informações desonestas, e que Eva também recebeu o mesmo respeito e amor de Adão, embora ela ainda seguisse sua liderança. Também é possível que a história de Adão e Lilith possa ter vindo dos eventos reais que ocorreram na história cananeia. Foi registrado que uma rainha chamada Lilith permitiu que um grupo de pastores nômades entrasse em sua corte como convidados. Tudo estava bem até que os pastores repentinamente tomaram o poder no reino, fazendo com que a rainha Lilith fugisse. A rainha perdida logo foi substituída por um novo reino. Esta rainha jurou fidelidade à deusa hitita conhecida como Eba.
De fato, acredita-se que o nome Eva, que significa mãe de todos os viventes, era uma forma hebraica do nome divino Eba. Além disso, Eba era conhecida por ser a esposa do deus hitita da tempestade e era conhecida por ser igualada a Anaf. A combinação de todos esses estranhos paralelos faz com que muitos questionem se Lilith foi realmente a primeira esposa de Adão. Independentemente de sua associação com Adão, Lilith era muito temida e respeitada entre muitas culturas primitivas. Qual a sua opinião sobre isso? Você acredita na lenda de Lilith? Deixe a sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like e até a próxima!